do movimento Arte contra a Barbárie aos dias de hoje. Então, só para explicar qual que é a dinâmica dessa mesa, essa mesa, na verdade, tem uma intenção de ser um debate, uma conversa, entrevista, enfim, com o Pedro e com o Taiguara. Então, eu vou apresentá-los. Na sequência, vou fazer uma espécie de introdução às questões. Depois, vou fazer uma pergunta para cada um deles e a gente abre para as perguntas da plateia. Tudo bem? Então, Taiguara Belo de Oliveira é formado em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia Política e defendeu sua tese de doutoramento em 2018, cujo título é O Novo Engajamento Cultural, Militância e Trabalho com Políticas Públicas em São Paulo. O Pedro Pires, ele é dramaturgo, diretor e ator de teatro, fundou em 1997 o grupo teatral Companhia do Feijão, que existiu até 2022. Ele é graduado em Administração de Empresas pela GV, o que a gente não sabia, talvez, e em Teatro pela École Jacques Lecoq, em Paris. Bom, depois passo a palavra para eles, então. Talvez, pela apresentação, vocês tenham entendido o porquê de eles estarem nessa mesa, né? Bom, vou partir, então, para a apresentação. Queria só, antes disso, agradecer, porque a apresentação que eu vou fazer... Eu sou o Moacir Moa, faço parte do grupo e estou aqui para mediar a conversa. Quero agradecer... Doutorando em Teoria Literária. Sou eu. Então, eu quero agradecer ao Grupo Formas, sobretudo porque essa apresentação que eu vou fazer agora, ela é o resumo de um texto que eu escrevi recentemente sobre teatro de grupo, e esse texto foi bastante debatido pelo grupo, e muitas das coisas que eu falo nele são resultados das nossas discussões, tanto sobre o texto quanto as que o antecederam. Tá bom? Então, vou ler aqui para não me perder no tempo. É difícil dissociar na história teatral paulistana o assim chamado teatro de grupo do movimento Arte contra a Barbárie. O primeiro, o teatro de grupo, consiste em uma forma de produção teatral coletiva que vem dos anos 70, em que, a princípio, não há hierarquia entre os trabalhadores da cena. Essa ausência de hierarquia permitiria ao coletivo realizar espetáculos em que os agentes não são submetidos ao mando empresarial, na medida em que não há patrões e empregados. A aparência de avanço político nas formas produtivas é, no entanto, mais contraditória. Ela resulta, na verdade, da ausência de mercado para esses trabalhadores, que precisam se organizar nos coletivos para realizar seus espetáculos. A ausência de mercado teatral, condição estruturante da cena brasileira, mas não só, faz com que os trabalhadores se organizem, afinal, para vender suas mercadorias artísticas em uma espécie de semi-mercado, já que o mercado está destinado às grandes produções da indústria do entretenimento. É diante desse processo que, ao final dos anos 1990, se organiza o movimento Arte contra a Barbárie. Esse movimento foi, antes de tudo, a busca por uma forma de sobrevivência de uma linguagem. Sobretudo, na verdade, dos produtores dessa linguagem. A luta, em suma, de uma categoria de trabalhadores. Dentre os grupos que participaram no primeiro momento do movimento estavam o Folias d'Arte, Pia Fraus, Monte Azul, Tapa, Companhia do Latão, Parlapatões e os veteranos do União e Olho Vivo. Os grupos iniciais, né, os primeiros do movimento. Tratava-se de uma tentativa de sair da vida precária em que um trabalhador da cena estava submetido a aceitar tudo que era trabalho, em que trabalhar com teatro, na boa descrição de um dos principais agitadores do movimento, Luiz Carlos Moreira, cito a situação de trabalho do... Trabalhar com teatro implica fazer uma produção no Teatro Abril, por exemplo, reproduzindo um pacote que vem da Broadway, e amanhã uma peça que prega a Revolução Comunista, puramente por necessidade de sobrevivência. Agora, se amanhã ele está na peça pregando a Revolução Comunista, nada impede que no dia seguinte ele esteja na televisão fazendo um comercial para o Banco Itaú. Numa ponta mais radical, nada impede que amanhã este mesmo profissional esteja envolvido com uma campanha política, na qual tanto faz se é para o Lula ou para o Maluf. Dá no mesmo, pois ele é apenas um profissional no mercado. Essa, então, é a condição diante da qual o movimento se organiza. O resultado da politização coletiva foi a luta pela Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Luta final por políticas públicas destinadas a essa linguagem, em oposição à circulação das mercadorias artísticas regidas pelas grandes empresas, via Lei Rouanet, por exemplo. O lema do movimento era arte, não é mercadoria. Dentre os aspectos políticos do projeto da lei destacam-se: 1. Uma atividade teatral voltada para a cidade e não para o teatro apenas, ampliação do direito à cultura. 2. Pesquisa continuada de grupos, em oposição às atividades eventuais,
o produto final que circulava no semimercado artístico. 3. Atividades voltadas para o interesse público. 4. Retirada da excessiva burocracia. 5. Participação direta da sociedade na administração pública a partir da seleção de projetos. 3/7 da banca da avaliação dos projetos, para exemplificar isso, seria composta por jurados indicados pelos coletivos proponentes. E 6, finalmente, a reorganização das formas de trabalho e atuação dos grupos, não para manter o que havia, mas para conseguir avançar artística e politicamente. Essa é a descrição feita pela professora Iná Camargo Costa, 5 anos depois, retomando os resultados do movimento. Caso essa breve recomposição faça justiça aos acontecimentos, estamos diante de uma situação que poderia ser resumida mais ou menos da seguinte forma. A não assimilação pelo mercado de um contingente de trabalhadores do teatro produz formas de organização política que, se opondo de um lado às formas teatrais mitificantes da última moda europeia, mais ou menos o assim chamado teatro pós-dramático, e de outro, as formas de propaganda e administração das grandes empresas, essas pessoas arrancam a gestão do município em 2002, uma forma avançada de manutenção da vida teatral, fundada nos direitos de cidadania. Resultado da lei, ou da politização da cena anterior a ela, a julgar pela avaliação realizada pela Iná, 5 anos após sua promulgação, o teatro de grupo avançou em muitos aspectos. Em primeiro plano, interessados nos problemas políticos nacionais de então, em oposição à tal voga mítico-internacionalizante da década de 80, pós-dramático, etc., os grupos estavam recontando a contrapelo a história brasileira nos palcos paulistanos. Para isso, a partir de pesquisas exigentes, desenvolveram-se diversas técnicas artísticas decorrentes do assunto, possibilitadas pela continuidade dos processos. Isso não é pouca coisa, na medida em que representa um momento de experimentação e radicalização da cena em quantidade e qualidade não vistas antes na história teatral brasileira. Sobretudo quando se pensa esse processo nos intercâmbios feitos entre os grupos, bem como na ampliação de público a que se chegava. Os grupos puderam também, além da realização de seus espetáculos, propor publicações, debates, formações políticas e técnicas, atividades que realizavam na prática parte do programa político de alguns coletivos teatrais, fundadas na tal contrapartida social prevista pela lei. Ocorre, entretanto, que no âmbito da produção, que certamente tem consequências formais, o passo nos levava, com certa consciência, ao universo concorrencial dos editais, mais especificamente, à gestão da cidadania. Certamente a expressão soa a esta altura como um jargão, por isso ela demanda uma explicação, ao menos na relação com este objeto. De uma forma geral, a cultura enquanto gestão é a maneira como a produção artística se realiza sob o mundo do neoliberalismo. Para as formas teatrais interessadas na alteração das coisas, a questão é um problema na medida em que a gestão da cidadania se apresenta como resposta administrativa de um mundo em que a transformação radical desapareceu do horizonte, b. produz entre os trabalhadores formas concorrenciais ou, mais explicitamente, uma guerra de todos contra todos, sobretudo na medida em que os grupos se multiplicam e o financiamento via editais não aumenta proporcionalmente. C. Pauta, à sua maneira, o jogo concorrencial através de incorporações do que julga serem os assuntos mais importantes para a produção artística, pressupostos de alguns editais atuais, por exemplo, em relação às políticas de identidade. E D, não menos importante, no caso dos trabalhadores sem valor para o mercado, torna-os reféns dessa maneira de produção, invertendo assim a relação entre meios e fins. Estamos, então, na ordem das políticas públicas. Para o âmbito cultural como um todo, isso significou, de forma muito resumida, a incorporação das formas radicais de expressão, no momento de sua ressurreição nos palcos paulistanos, diga-se de passagem, ao plano da gestão cidadã, parte do que Taiguara Belo de Oliveira chamou de engajamento cultural, em que a luta política é uma forma de profissionalização precária em meio ao universo da viração. E depois você me diz se eu resumi de forma adequada. Além de participar ativamente da própria gestão da pobreza, os trabalhadores do teatro, eles mesmos, eram alvo desse processo. Bom, pensando no arco histórico que vai daqueles anos ao tempo presente, seria o caso de considerar, a julgar pela boa qualidade de encenadores, atores, iluminadores, dramaturgos e cenógrafos a que chegamos, que há algo como uma vitória do teatro de grupo, na medida em que, passados tantos anos de precarização e todas as peripécias da história brasileira ao longo dos últimos 20 anos, ainda assim, continuam realizando muitas peças políticas.
A maior parte dos espetáculos de grupo dos últimos anos é resultado do trabalho constante de alguns coletivos teatrais que se destacam pela qualidade técnica e que dão lastro a uma tradição artística específica, com problemas, pesquisas e tentativas próprias de resolução formal do que buscaram enfrentar. Ocorre, no entanto, que, vistas em conjunto essas produções, percebidos os procedimentos e a significação buscados no palco, eles parecem, esses espetáculos, convergir hoje numa espécie de positivação da cena. Nos momentos imediatamente posteriores, então, estou falando, essa positivação seria o tempo de agora, especificamente, né? E aí, voltando, então, nos anos imediatamente posteriores à promulgação da lei, havia uma espécie de reviravolta na cena paulistana que estava, segundo Paulo Arantes, reabilitando nos palcos a assim chamada tradição crítica brasileira, que já não tinha mais espaço nas universidades. Isso ocorria a partir da formalização das questões da desagregação da vida nacional, a partir de princípios estéticos que serviam a uma posição política mais negativa, destrutiva. Técnicas que serviam antes à exposição contraditória da matéria, lá nos tempos imediatamente posteriores ao Arte contra a Barbárie. No tempo presente, com a positivação da cena, essas mesmas técnicas parecem se reverter em seu contrário, buscando maneiras afirmativas, cujas principais características podem mais ou menos ser resumidas da seguinte forma. 1. Afirmação da integridade de personagens não contraditórias. 2. Afirmação constante da biografia dos atores e atrizes, a partir de expedientes de interrupção gestual. 3. Necessidade de afirmar de maneira positiva características do elemento popular como um todo, ou de grupos excluídos, ou de identidades, etc. Se uma das principais características da arte moderna, desde os meados do século XIX, é justamente colocar em xeque e expor a contradição da integridade dos indivíduos monolíticos, parece, com essa positivação, haver uma espécie de regressão generalizada a uma espécie de perspectiva pré-moderna no teatro de grupo de agora, mas, evidentemente, não só também. Não só o teatro, né? Ao mesmo tempo, quase tudo é afirmado a partir de um ponto de vista esclarecido, que pretende ensinar à plateia rumos políticos do presente, uma tentativa de atualização de uma certa gestualidade de agite-prop, sem que haja, contudo, qualquer transformação em curso. Sem que, tampouco, o próprio trabalho artístico esteja, ele próprio, em suas condições de produção, colocado em xeque. Para dar um exemplo da questão, cito apenas uma peça que, ao meu ver, é bastante exemplar. O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, grupo veterano dos anos heróicos do início do século, trazia aos palcos, poucos anos antes da pandemia, o espetáculo Terror e Miséria no Terceiro Milênio, improvisando utopias. Numa espécie de refuncionalização de um clássico do teatro político, em um dos quadros do texto de Brecht, ao expor a vida de uma mulher judia tentando fugir do Terceiro Reich, uma das atrizes, desidentificando-se, saindo da personagem, dizia ao grupo teatral com que estava ensaiando a peça, dando risadas. Acho que deu para entender, né? Ela estava atuando, fazendo o papel da mulher judia, fugindo do Terceiro Reich. Ela sai da personagem e diz o seguinte: eu entendo a dor da mulher judia, mas eu não vou fazer um texto em que não caiba a reflexão de que eu, essa preta maravilhosa, nessa sociedade, nem sequer sou considerada a mulher ideal. Não dá. Fecho aspas. O procedimento servia à afirmação da própria atriz. A desidentificação servia à afirmação de uma identidade, neste caso, contra uma outra. Quem acompanha a cena paulistana atual não terá dificuldades para encontrar exemplos similares. A posição inicial, a posição inicial do imediato pós-2002, em que os diversos grupos, mais ou menos tentando investigar questões similares relacionadas à matéria brasileira e o fim de uma ideia de sociedade, produziu uma diversidade de formas de experimentação teatral fundada no enfrentamento dos problemas políticos, parece ter desaparecido. O arco histórico que permitiu o desenvolvimento desses grupos chegou a um momento específico em que aquela diversidade se reduziu a algumas poucas tentativas em que tudo parece convergir para um girar em falso. Estaríamos assistindo a uma despolitização dos grupos? Ou a uma outra forma de politização? A luta pelos editais, que por sua vez não acompanharam, como se sabe, a quantidade dos novos grupos que surgiram, como eu disse, impede, certamente, materialmente, qualquer forma mais ampla e coletiva de encontro político entre os grupos. O movimento Arte contra a Barbárie
tinha como um de seus objetivos justamente a saída das formas anteriores de sobrevivência precária dos artistas, aquela que eu repus, descrita pelo Moreira. Com a entrada de mais profissionais no mercado e o esgarçamento das formas de políticas públicas no município, não estamos assistindo agora a um jogo de viração similar àquele? O mercado afirmativo da cidadania, que definia nos termos do projeto do Fomento um teatro para a cidade, passou, em parte, a partir de outros editais, inclusive, a pautar tematicamente a própria estrutura do jogo concorrencial. Dessa maneira, a volta no parafuso, vista em cena, passou a ditar de maneira convergente o assunto e, por consequência, a forma desses espetáculos. Não se trata apenas, é importante frisar isso, da menção ou não às políticas afirmativas nos editais, mas de toda uma forma de circulação dos espetáculos que está sujeita agora a elas. Basta pensar, por exemplo, no que está sendo pautado pela programação do SESC, outro espaço importante do jogo concorrencial, a que quase todos almejam chegar, na medida em que simplesmente remunera melhor os artistas. Ou por um festival, em quase tudo distante dos grupos, como a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MIT, que não deixa também de ditar parâmetros internacionais de mercado para a cidade. Na outra ponta, o próprio público consumidor, ao seu modo mais crítico, em busca de formas culturais em que sejam positivados os marginalizados, termina também por determinar a produção artística de pessoas que lutam na guerra por sobrevivência. Além, é claro, do medo generalizado de ser cancelado. O ingresso na guerra pelos editais tornou-se ele próprio uma outra forma de viração para os novos agentes da cena. Invertendo os termos da intenção inicial dos primeiros grupos, em que o fomento serviria ao avanço político e artístico dos grupos, bem como a pesquisa continuada e a relativa profissionalização da vida teatral, agora a tematização das novas formas políticas tornou-se um meio para assegurar financiamento e, menos que a profissionalização, a sobrevivência dos trabalhadores em seus termos básicos. O arco que tentei descrever parece indicar a realização da armadilha posta já nos momentos de promulgação da lei em 2002. Essas coisas todas que eu estou dizendo, parte significativa delas não é nenhuma novidade, e muitas pessoas àquela altura já estavam apontando para isso. Com acréscimo significativo de uma nova orientação da circulação que passa pela dominação quase completa de uma espécie de tratamento identitário. Quanto à questão das identidades, descrevendo o processo através do qual tudo é elevado ao cultural no capitalismo atual, Otília Arantes ressalta que, aspas, eliminada a antiga mediação da forma que garantia objetividade e recuo crítico, um ego análogo ao do público pop assimila a obra como uma atividade de autotransformação, como quem adota, ou melhor, adquire, um novo vocabulário com o qual se descreve em sua identidade expandida. Fecha aspas. Se a leitura estiver correta, acompanhamos algo similar em algumas obras teatrais paulistanas. Entretanto, o passo adiante talvez resida na guerra posta em cena entre as próprias identidades, que, competindo entre si, revelam o momento da própria possibilidade ou impossibilidade de produção e circulação dos espetáculos. Resta no palco a reposição das mesmas técnicas de encenação, em oposição àquela diversidade inicial, dos mesmos assuntos, tudo reorientado pela completa gestão cidadã e afirmativa da cena, com suas diversas vertentes, certamente. Parece que estamos de algo como uma acumulação constante de espetáculos que, girando em falso na cultura à esquerda dos nossos tempos, não consegue produzir, por sua vez, qualquer acúmulo político, ou apenas resultou no seu contrário. É isso, a introdução. Obrigado. Agora, depois da introdução, a parte que importa da mesa. Vou fazer as perguntas para os meus amigos Pedro e Taiguara, começando pelo Taiguara. Vou fazer uma pergunta para o Taiguara, outra para o Pedro, depois a gente abre e vê o que dá, tá certo? Bom, Taiguara. No seu doutorado, vou ler o nome dele novamente para as pessoas. O novo engajamento cultural, militância e trabalho com políticas públicas em São Paulo, para analisar seus objetos, você estabelece um vínculo entre as alterações do capitalismo no plano global, nas décadas de 70 e 80, e o engajamento cultural na cena teatral paulistana. Gostaria que você comentasse esse vínculo. Abertamente, claro. As mudanças no capitalismo global
Foi você que escreveu. Bom, então vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Agradeço também o convite. Acho que é importante dizer assim, né? Isso foi uma pesquisa que eu fiz entre os anos de 2015 e 2018, foi quando eu defendi, fiz lá na ECA, né? Não era assim para mim nunca me imaginei, ele contou aí minha formação mais de base, né, dentro das ciências sociais e depois na sociologia política, né, que eu fosse parar lá na ECA fazendo o doutorado, né. E eu terminei em 2018, foi a orientação do professor Celso Frederico, acho importante citar, que deixou a Dani também fez lá, né, bastante à vontade nas nossas pesquisas. Então, eu terminei ele em 2018. É claro que é um texto que tem um teor crítico quanto a essas políticas públicas, né? E no ano que eu encerrava ali, né, que eu punha o ponto final na tese, né, esse mundo que era então criticado nessa tese parecia desmoronar, né, com a ascensão do bolsonarismo, aquela história toda. Inclusive, toda essa arquitetura de políticas públicas fica em ameaça, né? A ponto de boa parte dessa esquerda política cultural passar, e a gente assiste isso hoje ainda, passar a defender, ter de defender, né? A Lei Rouanet, por exemplo, né? E, em grande medida, a Lei do Fomento ao Teatro, que foi criada em 2002 pelo governo da Marta Suplicy, na prefeitura da Marta, ela se apresentava justamente como um contraponto a essas políticas de incentivo fiscal, né? Em que você tem a intermediação das grandes empresas, né, dos grandes bancos e tal, né? Até hoje ela está aí. E é associada à esquerda, inclusive é uma crítica que a direita, né, faz. A Lei Rouanet pagando, sei lá, baixaria na televisão, no teatro, não sei lá o quê, né? E, bom, então é um assunto delicado, porque fazer uma crítica a uma prática de agentes militantes do ponto de vista pessoal, acho que muito sinceros, né? Então tem uma dificuldade de introduzir a crítica, pôr ela para discussão, e ainda mais quando num momento de acuamento, né, que começa em 2018. Então eu tive pouca oportunidade de pôr a tese para girar, né, para conversar, né. As oportunidades que eu tive foram uma vez com um grupo, uma vez ou outra por aí, algum grupo de teatro que chamou para conversar. Então agradeço essa oportunidade, né. Acho que, bom, capitalismo global. Mas antes, falar um pouco como que eu cheguei na pesquisa, né? Por questões aí de militância política, né, eu fui atuar num movimento de bairro, movimento comunitário, ligado a questões de bairro, né, na Zona Sul de São Paulo. E eu não estava morando em São Paulo, né, quando eu comecei a fazer isso. E então, militância política, né? E uma das ferramentas de mobilização que se utilizava bastante era entrar, né, com um pessoal que fazia teatro, era um pessoal que tinha saído do MTST, rompido com o setor lá cultural, de comunicação do MTST, né, e a gente era uma porta de entrada na comunidade, né, você ou chegar com uma dupla de palhaço, ou alguma peça geralmente de cunho didático, né, de caráter bastante didático, para criar uma porta de entrada ali na comunidade, né. Bom, e com isso eu fui descobrindo uma série de grupos e tal, e isso me chamou a atenção. Então foi se descortinando ali para mim uma cena teatral, né, engajada, militante, assim, muito potente. Eu não conhecia nada dos debates aí, de Brecht, de coisa nenhuma. Então foi uma coisa que eu fui ali no dia a dia ali da militância, tomando contato e me inteirando, né. E numa dessas aí, eu desempregado, comecei na militância política, né, agora vamos para a viração. Aí eu desempregado, um amigo meu trabalhava com a filmagem dos grupos, né.
e me convidou para ajudá-lo nesse trabalho, né? O que era essa filmagem? Era fazer não só a filmagem da peça, do espetáculo teatral, né? Mas de acompanhar toda a pesquisa, né? Oficinas, entrevistas, ensaios, né? Que os grupos faziam, né? Acho que o Pedro deve saber muito bem. Depois até é interessante ouvir o... E no fundo, assim, o que eu fazia? Era os embutidos lá do Reinaldo lá eram peças de prestação de contas, né? Então eu passei a trabalhar um pouco com isso, né? Mas, no entanto, eu senti essa contradição, porque era uma cena muito pulsante, né? Então o próprio Paulo reconhece, né? Fala assim, olha, parece que a vida inteligente se transferiu para essa cena teatral aqui de São Paulo, né? Então eu fui descobrir que dava suporte material à existência dessa cena era uma tal de uma política pública chamada de fomento ao teatro. E isso me criou um nó na cabeça. Eu falei, nossa, mas o Estado... É uma coisa bem singela mesmo. É o Estado que financia essa... Então, no fundo, deu um nó na cabeça, né? Porque até então o Estado era o algoz, né? Nas comunidades em que eu atuava, né? Pois bem, então, passados muitos anos, eu fiquei uns 5, 6 anos trabalhando com isso daí, eu tinha um material razoável, né, de discussões, de debates. Então, e essas contradições começavam a aparecer dentro das próprias instâncias de conversa do debate, né? Então, conversas da companhia, da Cooperativa Paulista de Teatro, do movimento de teatro de rua, né? Então, havia vários... Roda do Fomento, né? Havia vários circuitos mais formais, né? A cooperativa é uma entidade, né? Com CNPJ e tudo mais. Formais e informais, onde esse movimento teatral discutia ali seus dilemas, tanto de formas quanto da forma produtiva, né? E começava a surgir lá algumas tensões, né? Entre os grupos, né? Que eu comecei a perceber, que dizia a respeito a quem era contemplado ou não contemplado no processo, né? E aí, enfim, aí as argumentações são as mais variadas, né? Para quem não sabe, o fomento ele está centrado, a política, ela está centrada no financiamento do que se chama aí de pesquisa, trabalho continuado. Então, não se trata de financiar a peça, o espetáculo teatral, né? E sim essa pesquisa continuada. Então, tinha uma ênfase aí, e é uma parte que eu discuto lá, uma ênfase no processo criativo, no processo de criação, e em menor ênfase no evento. Evento era coisa mercadológica, de política de iniciativa, de isenção fiscal, né, que tem em vista produzir bilheteria e vender produtos, né. Então, na ideia do movimento, a dimensão processual era uma espécie de salvaguarda do processo de mercantilização, né? Evento facilmente se torna, é só você embrulhar, se torna mercadoria, né? E o processo não. O processo produzir sinergias na comunidade que você está inserido, parceria com outros grupos, com bibliotecas locais, populares, com movimentos sociais, MST, MTST, né? Então, o processo do grupo, na sua pesquisa, seria uma espécie de salvaguarda da infiltração mercadológica no movimento, né? Bom, mas o que isso aí tem a ver com o capitalismo global? Isso para dizer um pouco o que é que me chamou a atenção na pesquisa, nessa matéria social, né? Que estava ali em curso, né? Bom, vamos lá. Mas eu tentei mesmo, né? Assim, usar um pouco o tema para discutir coisas mais amplas mesmo. Então não é injusta a sua pergunta, embora não sei se eu consigo responder. Li certinho, anotando. Bom, sei lá, né? Como que eu posso pensar?
essa passagem dos anos, você data aí dos anos 70, 80, mas talvez a gente possa situar ali no finalzinho dos anos 60, né? Eu acho que isso marca, assim, vou falar de uma maneira bem genérica, para também não cair numa armadilha de adesão teórica aqui, para explicar. Porque as explicações, as tentativas de interpretação desse capitalismo que muda, com certeza muda, dos anos 70 para cá, são muitas, né? E mesmo eu achei que ao final da tese eu teria alguma resposta para mim mesmo, não tenho. E tem, agora olhando com distanciamento, tem menos ainda, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente pode falar de um capitalismo que abandona um pouco seus mecanismos de dominação direta, né? Visíveis, né? Em que as figuras de uma relação de dominação e exploração eram completamente palpáveis, tangíveis, né? Para uma forma de dominação que se acentua esse caráter abstrato. Então, nós nos sentimos mais dominados, de uma maneira geral, né? É claro que muitos estão ainda vivendo esse mundo, mas pressionado por uma cadeia de comando onde a ordem de comando emana de um ponto muito claro, né? E definido, delineado, né? Eu acho que nós nos sentimos um pouco induzidos, né, a obedecer uma lógica, uma racionalidade, né? Que se introjeta em nós, e mais do que se introjeta, vai se parecendo cada vez mais naturalizada, né? Eu acho que talvez nunca nós tenhamos sido tão... Acho que a ficção contratual da ideia de que uma sociedade é um encontro de portadores de mercadoria, essa ficção nunca foi tão com força de atuação real, né, como a gente vive hoje, né? Então, os nexos de sociabilidade, aquilo que restava um pouco de nexos de sociabilidade baseadas na solidariedade se desvanecem completamente e vão sendo substituídos aí por nexos baseados na concorrência, né? E acho que aí tem a ver com o que estava se falando agora há pouco aqui na mesa, né, de um processo de hiperindividualização, acho que falou-se aí individualidades sitiadas, alguma coisa assim, né? E aí o que a gente vê é uma multiplicação de expedientes novos, multifacetados, expedientes de sobrevivência, mas que têm a característica de ser cada vez mais fragmentários, né? Que embaralham aquela velha relação que a gente tinha. Então, por exemplo, a relação salarial, que era um pressuposto, um princípio organizador do capitalismo fordista, né? Vai perdendo força. É claro que alguém vai dizer, mas no Brasil isso nunca foi assim. Sim, mas aí eu recorro um pouco a uma passagem do Schwartz, assim, que ele diz, né, não nos adequamos ao padrão ao qual pertencemos. Então, ainda que não se realizasse esse fordismo da sociedade salarial aqui, em alguma medida ele nos informava, né? Bom, então esse capitalismo, acho que sempre fazendo uma coisa meio de sobrevoo para não cair na armadilha de aderir a alguma doutrina explicativa aí, né? Acho que a gente fala de um capitalismo também, né, que passa a enfatizar e não encobrir dimensões da vida que, em alguma medida, não estavam detectadas ou plenamente captadas pelos radares e pelos tentáculos da extração capitalista, né? Eu acho que todos nós sentimos, em algum grau, né, que todos os momentos da nossa vida agora se tornam produtivos, precisam se tornar produtivos, né? Então, é um capitalismo que, ao invés de negar o sujeito na sua condição de objeto, convoca-o para se afirmar enquanto sujeito, né? Parece se tratar também de um capitalismo que, não havendo mais espaço para a sua expansão quantitativa, afinal de contas, as nossas 24 horas do dia já foram completamente capturadas, né? Não havendo possibilidade de expansão quantitativa sobre o plano da vida, ele parece buscar uma verticalização, né?
um ganho, uma extração qualitativa nossa, né? Ele não quer mais só nossos corpos, né? Ele quer a nossa... Acho que uma diferença do capitalismo fordista é que, ao sair da fábrica, eu deixava... É claro que a indústria cultural já estava bombando, né? O mundo, a sociedade de consumo já estava bombando, mas em alguma dimensão, ao sair da fábrica, eu deixava lá. Então, havia uma compartimentação mais clara entre o trabalho e a vida, né? E agora toda a nossa vida é colocada para trabalhar, né? Então é um capitalismo que a dinâmica da acumulação colapsada ou não, mas no mínimo constrangida, né? Acho que a base de acumulação se vê cada vez mais estreita, né? Esse capitalismo precisa avançar para novas fronteiras de extração, né? Então, naquelas áreas em que ele já atua, se intensifica, né? E busca, então, se infiltrar em outras instâncias da vida que ficavam aí relativamente de fora, né? Bom, e aí, tentando... É claro que estou fazendo aqui uma seleção de explicação do capitalismo para aquilo que interessa para o meu trabalho aqui, né? O que o trabalho cultural tem a ver com isso, né? Bom, acho que uma coisa que a minha pesquisa foi mostrando, e eu pegando empréstimos conceituais de muitos lados, né? Depois, se quiser detalhar isso, depois a gente detalha. Mas não acho que é o mais importante agora. Mas que talvez no trabalho cultural seja uma instância aí do mundo em que se aparece com muita clareza, né, essa ideia de que toda a vida é posta para trabalhar. Acho que na cultura isso se mostra de maneira bastante cristalina, né? Isso tem a ver com dimensões intrínsecas do fazer cultural, né? Porque é um tipo de trabalho que não se trata de produção de parafusos, né? Portanto, nem de automóveis da mesma cor, sei lá o quê. Mas é um trabalho que exige mobilização de faculdades relacionais, faculdades comunicativas, manejo de linguagem, conhecimentos tácitos, memórias, capacidade de interpretar dilemas delicados, tão delicados quanto corriqueiros da vida de uma determinada população, né? Ou seja, aderir à vida cotidiana de modo que toda a experiência vital ela é ativo, produtivo no trabalho cultural. Não há separação entre quem eu sou, por isso demorei a responder a sua pergunta, como eu te apresento, Taiguara, e aquilo que eu produzo, né? Não há separação, né? Tudo que eu sou se torna passível de se tornar mercadoria, né? Bom, baguncei minhas páginas aqui, 3, 4 aqui. E por que isso é possível no trabalho cultural? E aí a gente começa a deixar algumas questões aí para debater, né? É óbvio que nesse trabalho com cultura existe uma dimensão coercitiva genérica do capitalismo. Afinal de contas, para produzir qualquer coisa, eu não disponho de meios de produção, então eu preciso ir a um mercado e extrair recursos de alguma maneira. Então tem essa dimensão coercitiva que acho que afeta a todos, né? Mas tem um elemento sedutor, né, no trabalho com cultura, porque ele traz uma possibilidade de conciliar remuneração monetária com possibilidade de realização de valores pessoais, né? E aí que militância começa a se confundir com meio de vida, né? E, em grande medida, isso é uma reação, né, aquele trabalho maçante, desprovido de sentido que caracterizava a era fordista, né? Então, no trabalho cultural, o que a gente vê, né, é que existe... no trabalho fordista clássico, né, no trabalho de produção de mercadorias tangíveis e tal, existe uma separação muito clara daquilo que eu faço, que eu produzo, né, e aquilo não me define exatamente enquanto pessoa, enquanto realização dos meus valores pessoais, né? E no trabalho com cultura, né, essa coisa se mistura, né? Então, um estilo de vida, né, mascara um pouco essa nossa relação de subordinação ao capital, né? Também, eu estou falando isso para dizer um pouco de que maneira esse trabalho cultural
prototifica um pouco uma tendência do mundo do trabalho hoje, né? Acho que tem outra coisa aí que está ligada a essa primeira, né? Que há uma ideia de renúncia da estabilidade em nome dessa liberdade de autorrealização, né? O trabalho por conta própria, né? Bom, basta conversar aí com qualquer Uber, com qualquer trabalhador de plataforma, seja lá como chame, e que esse pêndulo estabilidade e liberdade, né, está atuando, né? Então, realça-se a dimensão dessa suposta autonomia, aí a gente vai discutir se isso é autonomia, não é uma falsa autonomia, não sei o quê, né? Mas abdica-se da estabilidade e da certeza em nome de uma suposta realização de valores de liberdade, de autonomia, né? Tem um sociólogo francês, né, que vai estudar o trabalho cultural na França, né? E é claro que tem toda uma questão diferenciada lá na França, mas ele vai falar que o sentimento de incerteza, né, é o princípio que estrutura essa carreira artística, né? A incerteza quanto aos resultados, a intermitência dos rendimentos, envolver-se em situação de risco, né? Tudo isso é intrínseco ao trabalho cultural, né? O trabalho com cultura. Então, imagino, né? Uma pessoa que trabalha com teatro, ela está colocada assim, uma disposição para lidar com ambientes altamente competitivos, né? Concorrer-se pelo diferencial, né? Ter a sua marca do diferencial, né? Aliás, é uma palavra que bastante circula por aí, né? O meu diferencial, especialmente nesse mundo do empreendedorismo, né? Oferecer-se ao público é aceitar a condição de que se está sendo avaliado, que se está sendo comparado, né? É a busca por reputação, por curtidas, por visualizações, né? Então, havia uma aposta um pouco de que esse trabalho cultural, de alguma maneira, concentrava características de uma tendência do mundo do trabalho de uma forma geral. Mas eu mesmo, ao final da pesquisa, me coloco uma questão, né? Estava se falando, por exemplo, do trabalho de entregar panfleto. Eu fico imaginando que tipo de realização pessoal pode produzir o trabalho, o homem-placa, de entregar panfleto. Então, assim, eu mesmo estou colocando uma dúvida aqui sobre um pouco da linha do meu próprio trabalho aqui, né? Bom, e aí? Eu nem falei do fomento ainda. Não, mas você já vai falar, calma. Tá bom, mas acho que é melhor passar. Vou passar e depois a gente volta. Então, só para finalizar, né? Então, acho que esse é o pano de fundo um pouco que inspirou o trabalho. Eu acho que para entender essas políticas públicas, eu de alguma maneira tem que entender essas transformações para não ficar em aberto. Valeu, Thay. Agora eu vou passar para o Pedro. Pedro, como encenador da Companhia do Feijão, vou ler a pergunta, né? Obviamente que você acompanhou parte significativa do arco histórico que eu apresentei inicialmente, né? Esses últimos 20 anos da cena paulistana. Eu queria que você comentasse a experiência da produção teatral ao longo desse período, ressaltando o que estava em jogo inicialmente, como as coisas se desenvolveram, óbvio, a partir da sua experiência, né? Como eu disse. E, em meio a tudo isso, de que maneira essa forma de produção vinculada ao mundo dos editais, interferiu ou não na produção dos espetáculos. Eu falei a partir da sua experiência, mas acho que, evidentemente, você também tem reflexões para além da experiência mais imediata, né? Fique à vontade para fazer como você quiser. Obrigado, Moa. Boa tarde ou talvez boa noite a todos. Bom, eu vou falar de um tempo que já passou faz tempo, né? E começa com uma brincadeirinha, Moa, que eu sei que você gosta de brincadeirinha, bíblica. Assim, no início, ou seja, antes do Arte contra a Barbárie, era o nada. Daí veio o Arte contra a Barbárie e criou a Lei do Fomento. E a partir daí a coisa se estruturou, num bom sentido, né? Porque, então, eu vou chegar lá no fim do Gênesis.
como é que era antes do Arte contra a Barbárie ou antes das políticas de editais, né? Era um pouco diferente do que o Moreira narra no seu texto, porque ele até narra uma situação onde o artista de teatro está sempre trabalhando com teatro. Está fazendo uma montagem aqui, e as montagens com conteúdos contraditórios entre si. Mas antes, e está aí a Débora que não me deixa mentir, a gente trabalhava em restaurante, dava aula, fazia bico em festa, enfim, era patrocinado ou mãe-trocinado, né? Ou seja, antes desse início dessa política de políticas públicas, né? O teatro era muito próximo de um amadorismo, né? O dos anos 80 para 90. Poucos artistas de teatro viviam disso, né? E existia basicamente aquele objetivo, né, de ir para a televisão, que a televisão já estava instalada, funcionando. Então, até tinha uma vez eu estava em Belo Horizonte, daí estava escrito assim no muro: você quer ir para a televisão? Então venha estudar teatro. Então, isso é normal, assim, o objetivo grande parte das pessoas gostava de fazer teatro, mas como a televisão era uma coisa que dava um destaque, né? Eram os grandes atores do Brasil, que muitos deles vieram do teatro, estavam na televisão, o objetivo da turma era ir, né? Mas, enfim, isso é uma parte. Então, a gente, jovem naquele momento, enfim, eu falo um pouco antes do arte, assim, dos meus 20, 25 anos, como é que a gente fazia? A gente se juntava em grupo, né? Para ir montar uma peça ou pesquisar um tema, né? E variado, né? E o teatro político estava meio arrefecido ali, naquele momento. Tanto que a própria Iná fala que ela voltou a assistir, a Iná Camargo Costa, voltou a assistir teatro a partir perto aí do movimento Arte contra a Barbárie, que ela se desinteressou pela cena, que o que estava sendo produzido para ela não tinha sentido ir assistir, né? Que era o Gerald Thomas, o Antunes Filho, enfim, era um teatro mais universalista, modo geral, né? Enfim, a gente se virava, né, e se juntava para fazer as coisas, esperando conseguir uma temporada no teatro público e depois vender o espetáculo aqui ou ali para o Sesc, que já estava operando nesse momento, né? E não tinha, no mundo teatral, essa perspectiva de um movimento político, pelo menos não no que eu frequentava, né? É lógico que já tinha os caras que estavam lá nos cantinhos deles, que depois vieram aparecer, que eu já vou falar. E daí, no final dos anos 90, um grupo de pessoas, a maior parte delas mais velho, né? Da minha geração que tinha ali o Sérgio Carvalho, o Hugo Pozzola é um pouco mais velho que eu, o pessoal do Piafraus também é mais ou menos da minha idade, começou a se juntar para começar a tentar entender o que estava acontecendo, fazer um diagnóstico do momento e dos problemas do teatro. E tem uma coisa muito importante, quer dizer, o que eles perceberam? Eles perceberam que tinha o dinheiro público destinado às artes no Brasil estava indo para a Lei Rouanet, né? Volta um pouco. A Constituição de 1888, ela, no seu artigo 215, ela atribui ao Estado o direito, né, de fomentar e defender a cultura nacional. Isso está bem, depois se vocês quiserem ler o artigo 215 da Constituição. Então, a partir de 88, era dever do Estado preservar e fomentar a cultura e as artes no Brasil, né? Isso, com o passar do tempo, lógico que, por conta desse artigo, precisava de alguma lei. E foram criadas algumas leis nacionais. A primeira e estaduais também, né? Foi criada uma primeira lei Sarney, que eu não vou saber descrever, e foi criada a Lei Rouanet, que é uma lei muito maior do que
esse pedacinho que o Arte faz uma crítica, porque era um sistema nacional de cultura, né? E que tem lá dentro vários mecanismos, né, de transferência de recurso público para atividades culturais e artísticas. Só que a única coisa que efetivamente funcionou da lei foi o sistema de mecenato. E o que é o mecenato? Uma grande empresa, né, não pode ser empresa média e pequena, tem que ser um tipo de oferimento de lucro, ela pode deixar de pagar um imposto, uma porcentagem do seu imposto, e se ela aplicar esse imposto em atividades culturais e ou educacionais. Então, por exemplo, você tem a Petrobras, o Itaú, né? O Itaú precisa pagar 100 bilhões, né? E 1% ele pode destinar para a cultura. Então, ele vai pegar esse 1% e vai aplicar em projetos culturais e vai deixar de pagar esse dinheiro para o governo. Isso funcionava. Funcionava, mas também fez parte do nosso diagnóstico que os grandes investidores na cultura, naquele momento, eram as estatais. Era Petrobras, Vale do Rio Doce, enfim, já era as empresas mesmo participavam muito pouco desse sistema, né? Mas aí, mais um diagnóstico do Arte contra a Barbárie, que esse dinheiro, ele não tinha critérios públicos de distribuição. E ele se concentrava no eixo Rio-São Paulo, em produções e com artistas já de renome. Porque essas empresas, né, na verdade, elas queriam fazer a propaganda ou dos seus produtos ou uma propaganda institucional da sua marca, né? E aí foi esse diagnóstico, a partir desse diagnóstico, o Arte contra a Barbárie entrou rachando por aí. Falou, é direito de todo mundo que dinheiro público ter acesso à cultura. E o dinheiro público está sendo privatizado, né? E esse foi o conteúdo básico dos 3 primeiros manifestos que fez um movimento grande, né? E vamos dizer que, a partir desse diagnóstico e desses manifestos, foi o início de uma luta pela criação de formas republicanas para a distribuição dos recursos públicos, os tais dos editais públicos e democráticos, né? E a primeira ação, a primeira realização nesse campo foi ainda o Arte que fez, né? Que foi a proposta da Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que ela passou na Bacia das Almas na votação da Câmara Municipal do último ano do governo Pitta, por total desarticulação política mesmo, porque mesmo o pessoal do PT não gostou da lei, porque os executivos da cultura não gostam de verba que vai carimbada para eles, né? Então, e o fomento era uma verba carimbada, né? Que chegava a 10 milhões para o secretário municipal de cultura e falou, só que esses 10 milhões que vêm aqui do seu orçamento vão para o fomento, tá? Você não pode fazer nenhum projeto seu. Bom, então, de lá para cá, eu vou fechar aqui, né, nessa questão dessa ação republicana, né, de base republicana do Arte contra a Barbárie. A partir da Lei do Fomento, com os seus altos e baixos, a gente chega hoje, no Brasil, né, com um sistema robusto de políticas públicas de incentivo às artes e à cultura, né? Só para vocês terem uma noção, no ano retrasado, no ano passado, foi aprovada a Lei Federal Lei Aldir Blanc, que é um tipo de lei que distribui recursos para as artes e para a cultura pelo Brasil todo, por estados e municípios, e que ela tem 15 bilhões de dotação orçamentária para ser distribuídas em 5 anos. Então, tudo que o Arte contra a Barbárie denunciou da ausência do Estado no seu dever de distribuir verba pública para a cultura e financiar, né? De certa forma, a gente pode falar, bom,
voltando ao Gênesis, o mundo dos editais, das políticas públicas não se concluiu em 7 dias, mas foram 24 anos. O que, se você pensar no tempo histórico, até é um tempo curto, né? Então, esse é um panorama do Arte, né? E de como ele amalgamou muita gente, como ele trouxe muita gente para essa luta conjunta, né? Lógico que depois se dispersou. Por outro lado, e que eu acho que é o que mais importa para a gente aqui falar sobre o Arte, por conta desse movimento, os grupos teatrais que haviam naquele momento, e que eram poucos, né? O movimento do Arte contra a Barbárie possibilitou que esses grupos se organizassem. E que esses grupos refletissem, pensassem sobre o que era o Brasil e propusessem obras, peças, que tinham vamos dizer assim, como é que é o termo aqui? Que faziam parte do que o próprio Paulo falou, né? Que estavam meio coladas com a tradição crítica brasileira. Porque se criticava o sistema, né? Se criticava os mecanismos do sistema. Enfim, era uma pauta anticapitalista ampla que dominava esses grupos, né? Não porque esses grupos já tivessem tudo isso na cabeça antes, né? Mas porque esses grupos, a maior parte deles jovens, foi encontrar com uma geração mais velha, né? Que tinha participado de movimentos políticos nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, foi encontrar com intelectuais que pensavam o Brasil, né? Que faziam parte da tradição crítica brasileira e que tinham militado, né? Enfim, então essa junção, né? Dessas gerações, né? Que vinha com um poder organizativo de coletivo e um pensamento sobre a realidade das pessoas mais velhas, juntou uma turma mais nova que estava ávida por caminhos, né? E aí, os grupos ligados ao Arte contra a Barbárie começaram a produzir muito, né? Não só espetáculos, mas por conta disso que o Taiguara falou, que o Fomento focava em processos, a gente fazia muita coisa. Então, a gente fazia palestra, a gente fazia mostras de teatro para os grupos se assistirem e se comentarem. A gente tinha semanalmente uma reunião onde a gente ficava trocando ideias, se questionando o trabalho de um, o trabalho de outro, percebendo o que estava acontecendo no mundo. Lógico, tinha as oposições ao Arte contra a Barbárie, né? Então, a gente muitas vezes tinha que se preparar ou lutar pela manutenção do Fomento, por exemplo, né? Eu lembro assim que logo o manifesto do Arte contra a Barbárie juntou todos os artistas. Quando saiu o primeiro edital do Fomento e a primeira seleção de grupos, daí assim 90% dos que apoiavam já não apoiavam mais, porque não ganharam, né? Porque não entenderam o espírito da lei, porque grande parte deles eram produtores ou pequenos produtores que falavam, vocês sempre os mesmos que ganham, desde a primeira eleição são sempre os mesmos que ganham. Vocês estão comprando iate, já tinha fake news, vocês estão comprando iate, os grupos estão comprando iate na praia, helicóptero, né? É um absurdo, isso, né? Bom, e daí a coisa foi piorando, até a hora que chegou a direita, com um pouco lá na virada dos 13 para os 15, que daí começou a ver um movimento de teatro de grupo de direita em São Paulo, né? Que colou naquele prefeito bonitinho lá, engomadinho, esqueci o nome dele. Kassab? O Dória, Enfim. Bom, então eu acho que assim, a grande coisa que aconteceu, né, foi realmente essas gerações, esse encontro geracional que possibilitou uma organização de um movimento com unidade. E que é isso que a gente foi perdendo nos últimos tempos, né? Tá aí até aquela fala do Paulo Mundo Coberto de Alvos,
Não é só macro, micro também acontece isso. Todo mundo agora é alvo, todo mundo é flash e alvo. Então você nunca sabe se você é flash ou se você é alvo, né? Então isso desagregou o movimento teatral, né? Uma outra questão enfim, que não aconteceu, porque não ia acontecer mesmo, porque não fazia parte da realidade, né? E que faltou para esses movimentos que se organizaram em torno de uma crítica ao capital, né? E, enfim, nesse sentido, é que não existia, nesse momento, não existia mais organizações da sociedade civil de esquerda que pudessem bancar esse movimento, que pudessem bancar as criações e esse tipo de trabalho contestador, né? Foi mais ou menos nos anos em que o PT chegou no poder e os movimentos sociais que já tinham se enfraquecido mais em relação ao passado, sumiram. Então, não se deu um passo maior também porque não ressoava na sociedade e não tinham grupos organizados de esquerda que falassem, tipo o sindicato da Volkswagen na época os sindicatos dos trabalhadores na época do Brecht, que falavam, aqui, ó, nós bancamos isso. Vai lá, faz seu teatro, vamos mudar esse mundo. Não tinha mais, né? Então, é isso. Essa acho que a primeira parte já está respondida. Mas a gente se divertiu muito. Pessoal, agora são 6h11. A próxima mesa começa às 7, né? 7h30? Ah, então beleza. Estava pensando, então tem bastante tempo. Então esqueçam. Vamos lá. A ideia agora, eu tenho mais perguntas, mas a ideia é abrir um pouco para a plateia, colocar perguntas para o Pedro e para o Taiguara. Bom, então fica aberto um pouco aqui para a gente colocar as questões. Acho que a gente pode fazer que nem na mesa anterior, né, umas 3 perguntas, alguma coisa assim. Pode ser? Quem for perguntar tem que vir até aqui à frente, pegar o microfone. Não precisa necessariamente virar para a câmera, fica à vontade, tá bom? É isso. Sem direção. Matheus tem uma pergunta. Tanto para o Taiguara quanto para o Pedro até Moacir. Tem alguma obra que vocês consigam descrever do teatro recente de São Paulo que coloca essas questões em cena, que coloca esse debate sobre as formas produtivas como formalização do teatro? Mais perguntas? Gustavo tem uma pergunta também. Posso chamar as pessoas para fazer perguntas também. Sei que tem gente que tem pergunta para fazer. Eu tinha uma pergunta para fazer para o Pedro. Agora tem uma pergunta para fazer também. Uma pergunta para a mesa e outra para o Pedro. Para a mesa, queria que vocês comentassem um pouco o que o Moa coloca no final do texto dele, e que está no começo também, quando ele anuncia que, ok, então o movimento pode ter acabado, ok, um determinado arco, um determinado fôlego coletivo de formação de artistas, de produção de obras politizadas se encerrou, mas, no entanto, se produz peças, a lei continua, e obras politizadas continuam sendo produzidas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que significa essa continuidade, essa inércia, então. Se não tem mais movimento, se não tem mais coletividade, mas, no entanto, se produz peças, se estrutura uma lei com as mesmas premissas republicanas, etc., etc. O que quer dizer essa continuidade zumbi? Assim, o que pensar dela? Assim, a gente simplesmente manda as favas, se integraram ao neoliberalismo? Não, o que significa, o que seria um enquadramento crítico para abordar? O que seria o daqui para frente, já tendo assimilado essa crítica? E aí, para o Pedro, uma pergunta que acho que... Não, que eu acho muito curioso, assim, que o seu grupo, ele acompanha o arco da vida do Arte contra a Barbárie, assim, digamos, assim. E eu acho muito curioso, assim, você é um dos poucos grupos que escolheram, assim, que pensaram, assim, decidiram, assim, encerrar o grupo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho o que significa isso, assim, do ponto de vista de dentro de um grupo, pensar que
a sua vida útil expirou, já deu, assim, agora não faz sentido. O projeto era uma coisa, agora vê outra coisa. Bom, era isso. Eu vou complementar a pergunta do Gustavo e já aproveitar para fazer a minha, então. Eu acho que talvez, não sei se você vê como você gostaria de responder, mas eu fiquei pensando o seguinte, em relação ao feijão especificamente, tem duas peças que eu acho que apontam muito essa direção do que o Gustavo está falando. Em 2013, antes de junho, né, vocês encenaram Armadilhas Brasileiras, que era uma peça que colocava em cena já a impossibilidade de se imaginar no palco uma revolução. Tá? Era um grupo tentando encenar o Café do Mário de Andrade, uma peça ótima, aliás. Esse grupo não conseguia fazer isso, era um grupo de teatro propriamente, né, tentando encenar o Café. Esse grupo não conseguia fazer isso, e a partir de um golpe interno do próprio grupo, eles passavam a encenar o Banquete do Mário de Andrade. E a relação de dependência entre os artistas e os editais e outras coisas mais, né, e as elites e tudo mais. Então, enfim, tinha, me parece, não só a mim também, quem falou isso foi a Iná, na verdade, que isso tem alguma coisa de um diagnóstico, né? Essa impossibilidade de representar a transformação em cena. E depois, um pouco depois, passado junho de 2013, enfim, vocês encenaram, também sob a sua direção, o Dá Tchau, que parecia ser um outro momento também de avaliação que dava continuidade a esse, né? Que colocava em cena 2013, as ruas e tudo mais. Eu acho que, como a gente está na mesa de teatro, vale a pena comentar as peças também nesse sentido. Então, e fica à vontade, enfim, também, se não quiser comentar as peças. É isso. Quem quer responder primeiro? Assim, bom... Posso começar, Pedro? Pode. Na verdade, assim, eu sabia que a mesa, dentro de um grupo chamado Formas Culturais, eu acho que chegaria num ponto de discutir as formas culturais, né? Mas, assim, não é querendo me eximir da coisa, mas, assim, a minha pesquisa, ela não entra nisso, né? Ela fica no entorno. Ela está mais preocupada com essas condições da produção que a gente imagina, né, irão se refletir nas formas culturais, né? O que eu posso falar aqui, um pouco levantar a bola para o Pedro, talvez falar com mais propriedade de quem está dentro da cena mesmo, um pouco de que maneira o que eu chamei lá na tese de forma edital, de alguma maneira interfere naquilo que acontece na cena, né? Agora, deixa para ele falar melhor. Acho que não sei se está claro para todo mundo, estou vendo aqui alunos meus da escola, minha filha, o que é essa forma edital. Mas acho assim, que o edital ele é um concurso. Então, foi bom, o Pedro começou a explicar a coisa do mecanismo da lei de incentivo fiscal, mas talvez explicar o fomento, né? Fomento, e ele ele é um paradigma de política pública que depois foi levado para âmbito federal, inclusive nos governos do Juca Ferreira e Gilberto Gil, né? Que ele está baseado num modelo, primeiro, que são leis construídas de baixo para cima, através de mecanismos participativos, né? Conselhos, tal, ou um movimento que se mobiliza para a aprovação de uma lei. Então foi isso que o Fomento fez. O Movimento Arte contra a Barbárie foi lá, de próprio punho, escreveu uma lei que atende satisfatoriamente aos anseios deles, né? Essa lei, ela é baseada num sistema de financiamento direto, então não se passa nem pelo Banco Itaú, nem pelo Bradesco, a grana vai direto para os coletivos gerirem aquela grana, né? E isso produz eu queria saber, o Pedro, por exemplo, um grupo que, de repente, produzia nas horas que dava, né, no fim de semana, figurino, tudo, imagino, tudo improvisado. E, de repente, você tem ali 100 mil, né, para trabalhar. Eu imagino que isso produz algum tipo de mudança na subjetividade ali. Isso eu gostaria de saber, né? Como que né, para um grupo todo improvisado, de repente, ganhamos Fomento. O que acontece na vida dessas pessoas? Acontece alguma coisa. E ele é baseado num concurso.
um concurso. Então as pessoas inscrevem seus editais. E para se inscrever no edital, o edital nada mais é do que uma publicação que o Estado faz, estamos contratando tal coisa, né? E as pessoas se candidatam a isso. Para se candidatar a isso, eles têm que se ajustar administrativamente. No caso tem que acessar um CNPJ, e a Cooperativa Paulista de Teatro, que era uma instância de luta política, vira uma instância mediadora desse mercado. Né? Ela passa a ser um CNPJ que os grupos não tendo acessam para poder concorrer ao edital. Depois esses tipos de lei avançaram sobre isso. Você vai pegar o VAI, Fomento à Periferia, dispensam o CNPJ, inclusive. Né? Vão cada vez mais indo até no pátio da escola, né? Conseguindo chegar na dupla de moleque que faz rima. Né? Mas então, esse concurso. E para esse concurso, ele é baseado em contrapartidas. Não vou ter tempo de falar tudo que eu tinha programado aqui, da mudança no conceito antropológico de cultura, mas o fato é que a premissa é que produza-se contrapartidas sociais. Aí é que mora o diabo. Porque essas contrapartidas sociais são retornos sociais que espera que o teatro produza. E aí isso tem a ver com toda uma mudança na concepção de cultura. A cultura passa a ser mobilizada, então, como instrumento, ferramenta de desenvolvimento. Então, ela precisa estar em sinergia com equipamentos públicos, com geração de renda, com distribuição de renda, não sei o que lá. Então, a cultura ela não passa a ser um fim, né? Ela passa a ser um instrumento de realização de outras coisas. E como é que monta-se, então, as bancas julgadoras, que vão escolher os projetos premiados? Essa banca é montada metade pelo movimento e outra metade por membros da secretaria, né? Me corrija aí se eu estiver errado. E tem um voto de Minerva lá, que é da secretaria. O 7º voto. Se empatar, entra um 7º lá. Então, os grupos, ao longo do tempo, eles precisam se amoldar. E começa a haver uma espécie de uma gramática entre aquilo que é aprovado ou não. Então, a parte do meu trabalho é entender como que as bancas julgadoras vão modulando e aperfeiçoando o conceito de contrapartida. Né? E como isso, de alguma maneira, vai impactar no trabalho dos grupos. Né? Então, eu paro por aqui. Eu acho que falar das peças mesmo... Faz tempo que eu nem vejo muita peça. Então... Posso só falar isso, então, Matheus? Eu vou só comentar uma coisa, não é uma resposta extensa, mas só como o Matheus perguntou, eu acho que tem pouquíssimas, bom, daquilo que eu conheço também, né? Evidentemente, não conheço todos os grupos que estão atuando em São Paulo, são muitos. Mais das peças que eu vi mais recentemente, acho que 2, pelo menos, e uma infantil, inclusive, chama O Circo Fubanguinho, da Trupe da Lona Preta, que é uma peça que trata, entre outras coisas, numa peça infantil, veja, sobre a condição de produção do próprio teatro, a partir da imaginação do circo e assim por diante. E a outra, que não é tão nova assim, é o Show do Pimpão, da Brava Companhia, que também, em que o tema não é exatamente isso, mas passa por aí também, que está o tempo todo colocando em questão a própria realização teatral e tudo mais. Mas, enfim, são 2 peças, acho que num conjunto de muitas outras, né? Era só um comentário. Pedro. Bom, deixa eu começar pelo que o Taiguara falou aqui, dar um pouco o que eu acho que aconteceu. Como é que foi? Ou seja, como é que a forma edital impactou nos artistas, né? Eu acho que no primeiro momento, por conta do movimento Arte contra a Barbárie, essa coisa que seria negativa, assim, da influência de repente, você não tem nenhuma grana, fala, tô 100 mil para você, gasta como você quiser, meu filho. Então, tô exagerando, né? Isso não bateu, porque os grupos já tinham... Quando chegou o Fomento, a gente já tinha 2, 3 anos de acúmulo de discussão de arte contra a barbárie. E de dívida. Hã? Não, porque a gente só fazia dívida quando podia, entendeu? E era do tamanho da perna, porque ninguém era milionário para pagar a dívida. Enfim, tinha umas pessoas mais bem nascidas, mas a gente não tinha dívida, porque a gente vivia uma outra realidade. Então, quando chegou esse dinheiro para esses grupos, ao contrário, foi a possibilidade da gente fazer melhor, porque a gente tinha um tempo remunerado para fazer aquilo que antes a gente fazia sem esperar uma remuneração, né? Então, lógico, teve um dos grandes trunfos disso foi que a gente pegou esse dinheiro e fez coisa legal com ele, porque a gente já sabia mais ou menos para onde ir, o que fazer.
E as disputas internas, dentro desse grupo, também eram atenuadas pelo grupo, pela unidade, né? Então, assim, você não ia detonar o outro grupo porque ele pôs isso ou aquilo no projeto e você achava que isso ou aquilo era pior do que o seu. Não era a questão... Porque estava todo mundo junto. Então, essa disputa meio veleidosa, o grupo se protegia dessas personalidades mais narcisistas. Né? Porque a gente estava ali para fazer uma outra coisa coletiva com as diversidades que tinham ali de formação e de opção por linguagem, né? Então, isso blindou. Isso, durante muitos anos, fez com que a produção, o que foi produzido, né, em termos de conhecimento, em termos de peça, tivesse esse respaldo. Lógico que, durante muito tempo, o fomento era a única lei, o único instrumento constante de financiamento, principalmente na cidade de São Paulo, porque é uma lei municipal. Então, o que aconteceu? Novas gerações foram chegando que não participaram do movimento Arte contra a Barbárie, né? Aí virou uma disputa mais de mercado, né? Então, por exemplo, eu dei aula uma época na escola, Teatro Escola Célia Helena, e os alunos vinham me perguntar: Pedro, como é que monta um grupo? Porque o jeito de você ser financiado era montar um grupo. Mas as pessoas queriam fazer teatro. Fazer um grupo é diferente, porque o grupo pressupõe relações mais horizontais, um outro tipo de produção. E essa moçada que chegou com uma cabeça diferente da nossa, que tinha passado por uma formação política, que entendia o que estava fazendo, eles chegavam para fazer o teatro deles, para ser ator. E o único jeito de fazer teatro e ser remunerado era pelo fomento, né? E depois, quando surgiram outros tipos de fomento, as pessoas, diferente da gente que se organizava porque queria fazer teatro, as pessoas já só fazem, hoje em dia as pessoas só fazem peça se ganhar o edital. As pessoas não fazem mais a peça porque precisa fazer, porque ali aquilo está falando uma coisa que é importante para eles e que é importante dividir com o público. As pessoas agem de uma forma mercantil. Se eu tenho dinheiro, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço, né? E isso é uma diferença muito grande para a minha geração, que era uma geração, vamos dizer assim, mais humanista, né? Nem tudo era produto, né? Eu vejo até pela escola que eu estudei, e vejo as escolas hoje, a minha escola oferecia teatro, música, né? Mas porque tinha a ver, era uma escola dos maristas, e que tinha isso nos princípios dos maristas de fomentar as atividades extracurriculares. Então a gente tinha um monte de atividade, muitas vezes a gente que propunha, né? E tinha uma diversidade muito grande de coisas que você podia fazer, além de estudar, né? E eu vejo hoje esse mesmo colégio, ele já, quando você vai matricular o seu filho, eles te oferecem o menu das atividades. Então, ou seja, isso tudo virou produto, né? A arte virou, não era tanto, era, mas ainda não era. Agora é escarrado a coisa, é produto. Tanto que uma época que eu trabalhei no Doutores da Alegria, eles vinham, que é uma ONG, né, começou a chegar essa palavra. Não, qual é o produto de vocês? Eu falei, mas a gente é palhaço que vai... Mas eu caracterizo o produto. Não, porque o produto tem que ser otimizado. Enfim, foi encaixotando a atividade artística numa linguagem empresarial que é produto, é mercadoria. Pronto, né? Fechou o ciclo. Bom, acho que eu já falei um pouco disso. E será que dá tempo ainda de entrar na outra questão? Quelle heure est-il? 6h30. Bom, eu vou responder, porque eu até escrevi aqui, dá 2 minutinhos. Ele passou a pergunta antes, então a gente já sabia o que ia ser perguntado para a gente, tá, gente?
Mas ele fugiu do script. Ensaiada, hein? É para aproveitar o tempo e dar chance para vocês perguntarem. Bom, então vou ler aqui porque é meio rápido. Moa, você relaciona... Mas tem muito improviso. Moa, aqui você também. relaciona as duas peças, Armadilhas Brasileiras e o Da Tchau, de uma maneira interessante. Né? Então eu vou tentar dar corda para sua pipa. Então vamos lá. Em Armadilhas Brasileiras, temos como centro da obra o conflito entre um grupo teatral, atores de um grupo teatral, que são os personagens da peça. Basicamente, eles se dividem em dois grupos. Um que quer encenar uma peça que realiza a revolução proletária nos moldes dos anos 30, 40 em cena, e o outro que acha que isso não faz mais sentido nos dias de hoje da peça. Né? E que quer encenar um texto que fale sobre as contradições vividas pelos artistas no mundo capitalista e que não vai deixar de ser capitalista, ou seja, sem horizonte de transformação possível. O texto, a peça Armadilhas, termina num impasse entre esses dois grupos. Ninguém ganha disputa, nem os que queriam encenar a revolução, nem os que queriam falar sobre as impossibilidades dos artistas no mundo capitalista. Ou seja, como diria o Macunaíma, dá empate. Então, eu acho que ela reflete sobre o que acontecia naquele momento dentro do movimento teatral, porém ainda com alguma unidade, ou seja, o que era melhor apresentar para o público naquele momento? Uma perspectiva revolucionária, com um horizonte de transformação, ou as contradições colocadas aos artistas no mundo capitalista. Né? A unidade, de toda forma, é anticapitalista. Né? A divisão é na forma ou como é que eu vou representar isso. Né? A forma de se fazer a crítica ou de se apresentar uma possibilidade. Em Da Tchau, já não se vê no plano real da peça um grupo, primeiro. No plano da história que está sendo contada, vemos inicialmente um indivíduo indignado com o estado das coisas, né? um indivíduo indignado contra o estado das coisas. Isso eu escrevi, bom, vou falar daqui a pouco, mas já adianto. Escrevi essa peça em 2016, depois de começadas todas as manifestações de rua que foi dominada depois pela direita. Né? Então, um indivíduo indignado contra o estado das coisas. Um indivíduo que se multiplica em muitos, todos indignados como ele. E eles saem às ruas para se manifestar contra tudo e contra todos. Como tudo vira nada, acaba sobrando a manifestação contra todos. E a luta de todos contra todos. Até que a mão forte de um Estado totalitário chega, manda todos para um campo de concentração, onde estava escrito na entrada, à la Auschwitz e congêneres, o trabalho liberta. Essa peça, que escrevi em 2016, tocado pela desagregação geral do movimento teatral e pela ocupação das ruas pelos grupos de direita, vendo tudo ruir, eu criei um grupo de narradores. Aí eu falo do grupo que conta a história, tá? Um grupo de narradores que conta essa história e comenta distanciadamente a ruína humana e comenta distanciadamente a ruína humana, se baseando para isso na crítica ao modelo hegemônico capitalista, que eram os baratos, né? Que falava, ó só, isso, eles falavam direto para o público, ó, desse jeito aí vocês não vão chegar a lugar nenhum. Né? Bom, então, concluindo, e olhando de longe para os dois espetáculos, acho que eles contam uma história daqueles momentos vividos. Em Armadilhas, temos uma fratura dentro de um movimento. E em Da Tchau, essa fratura se amplia para o social e gera uma guerra de morte fratricida, com todo mundo indo parar num campo de concentração. Né? E daí, só para finalizar com a pergunta do Gustavo, o Feijão acabou um pouco por causa disso. Porque elas foram
muitas fraturas, muita bola nas costas, que foi gerando um estresse, né? E teve uma hora que deu um pifão. Daí era no projeto, porque era um projeto que não se sustentava mais, porque era um projeto para ser coletivo e o coletivo sofreu com isso e se esfacelou. Daí achamos melhor terminar. Termina com a palavra terminar. Pessoal, a gente tem algum tempinho ainda para alguma pergunta da plateia. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Júlia, por favor. Bom, é uma pergunta meio para a mesa, um pouco para o Pedro, um pouco para o Taiguara, um pouco para o Moa. O Taiguara comentou um pouco sobre explicou um pouco melhor como funciona esse sistema de contrapartida das leis do fomento. E, bom, o que fica em mente é, então, a lei do fomento parte de um pressuposto de que o teatro pode oferecer algo para um tipo de projeto econômico, político, nacional. E o que eu sinto um pouco vendo as peças hoje, não sei se vocês sentem isso também, mas sempre tem um momento da peça, embora você esteja assistindo a peça e, portanto, você é alguém que minimamente gosta de teatro ou se importa com isso, mas os atores ficam tentando convencer o público de que o teatro é importante, que o teatro vale a pena, e um pouco, enfim, justamente, aquele público já é um público cativo, o público está lá. Então, eu fico com a impressão um pouco que, às vezes, são os grupos falando consigo mesmos de que aquilo tem uma função ainda a cumprir. Então, a pergunta é meio, um pouco se vocês sentem isso também nas peças, se isso aparece na forma. Acho que Moa viu muitas peças recentemente, pode comentar. E um pouco para vocês comentarem, talvez, se for possível, que transformação é essa, e aí acho que ela é de larga escala, mas em que o teatro já não oferece aquilo que ele poderia oferecer, né? Estava Dani brincando aqui de a unidade do palhaço pacificador. Isso deixa de fazer sentido em determinado momento, né? Não tem mais essa importância nas comunidades, nos bairros, etc. O teatro deixa de ter uma função que não sei se é, enfim, não sei como a gente poderia qualificar essa função anterior, mas ele perde um lugar social que ele tinha, e aí isso se reflete na forma e se reflete, talvez, também no acirramento dessa competição nos editais. Não sei se deu para entender. Deu super. Quer responder, Pedro? Agora. Não sei. Acho legal. Peraí, só uma coisa. O Felipe quer fazer uma pergunta também. Vamos juntar aqui. Alguém mais? Mariana também. Vem fazer as perguntas, então, e a gente encerra com essa rodada, pode ser? Mário. Só uma coisa que me chamou a atenção quando o Pedro estava falando, né, sobre a lei de fomento, né, de que ela... Quer dizer, o diagnóstico do Taiguara é de que aquilo deu sei lá, de uma forma na alma do neoliberalismo cultural, no limite, e ao mesmo tempo ela partia de um ideal republicano, né, justamente democrático. E eu estava pensando assim, pensando no nosso meio, né, no modo de produção acadêmico, universitário, né, sei lá, por exemplo, uma instituição, por exemplo, como a FAPESP, né, por exemplo, que ela foi criada por comunistas, quer dizer, estava o Caio Prado, o Antônio Cândido, né, e ao mesmo tempo hoje quer dizer, ela está na ponta de lança assim, de um modo do capitalismo acadêmico, do modo de avaliação, produção de índices, né, com todas as suas irracionalidades e enfim, que é também um pouco, não é edital, porque, mas enfim, poderia ser, né, porque as outras fundações são edital, né, mas tem algo parecido, né, quer dizer, também, até porque também, né, sei lá, quem faz teatro, assim como quem faz ciência, filosofia, teoria, sei lá, de alguma forma, está de alguma forma vinculada a uma espécie de praxis vital, né, sei lá, faço aquilo porque acho que, sei lá, importante para a humanidade, qualquer coisa do tipo. E, ao mesmo tempo, tá vinculado a um trabalho que também não é exatamente trabalho, né? Quer dizer, se pensar, por exemplo, mesmo, não sei, teria como fazer, no caso do teatro, como é que isso era antes, né? Enfim, a universidade ela era praticamente uma instituição quase pré-moderna, né? Quer dizer, era uma instituição, era mais eclesiástica do que empresarial, né? Você tem uma espécie de
a figura do, sei lá, você está ali na... Não, que nem um padre. Eu sou um padre, estou aqui, faço metafísica, não tenho... prestar conta para ninguém. Que um teólogo tem que prestar conta. Não tem. Agora, então, né, e a gente almeja a ideia de liberdade intelectual à figura desse teólogo né, que tem muito tempo, né, e que não precisa produzir nada, digamos assim, está lá só fazendo metafísica já, né, a transformação de uma instituição proto-eclesiástica em algo meio empresarial mas que ao mesmo tempo não produz mercadoria, né? Quer dizer, ela age como se produzisse, mas não produz, né? Não tem mercadoria que produz. Você produz algo que pode ser medido como se fosse uma mercadoria, mas não tem mercadoria. Um paper não é uma mercadoria, não tem valor, né? Nem pode ser vendido, né? Quer dizer, no caso da produção cultural, tem, né? Você tem de fato, né? Mas eu pensei por o palhaço lá da alegria, o seu produto lá do palhaço com crianças, com câncer, né? Pro mercador. Obrigado. Mari. Oi, gente, boa noite. A minha pergunta é sobre a Cooperativa Paulista de Teatro. O Taiguara falou em algum momento que, a partir de determinado momento, a cooperativa deixa de ser um fórum de articulação política e passa a ser um CNPJ coletivo, né? Não poderia concordar mais, na verdade. Mas eu queria retomar um momento em que o Pedro descreve um contexto em São Paulo em que uma série de grupos de direita começam a se articular e pressionar a gestão Sturm na secretaria, se eu não me engano, junto com o lobby de uma série de produtores culturais, para, inclusive, minar o papel da cooperativa como CNPJ coletivo. E daí esse é um pouco o contexto dos últimos 10 anos, e acho que explica um pouco o enfraquecimento político da cooperativa e também o enfraquecimento da cooperativa como um CNPJ coletivo. Aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é se é possível que a cooperativa ainda cumpra algum desses papéis, ela ainda é um espaço de articulação política, ela ainda é um CNPJ coletivo para os grupos, se foi possível em algum momento ela ser as duas coisas, e o que vocês acham que explica esse enfraquecimento da cooperativa? É a lógica concorrencial dos editais, que minou essa articulação dos grupos, ou foi o fato de que parou de entrar dinheiro público e daí a própria entidade deixou de ter a sua razão de existir como fórum de articulação política? O que vem antes? O ovo ou a galinha? Tem coisa pra caramba. Bom, eu vou falar rapidamente da cooperativa, porque eu não sei, não posso falar, assim, mas a cooperativa surgiu como uma forma de organização dos artistas nos anos 80, se não me engano, artistas que não se encaixavam mais no modo de produção produtor que contrata, né? Tem até aquele texto Murro em Ponta de Faca que retrata um pouco essa situação. Os artistas que antes pegavam dinheiro no banco para levantar o espetáculo não estavam mais conseguindo pagar o empréstimo com a receita do espetáculo, né? Então é um pouco uma falência de um tipo de produção centralizada, e que aí os artistas começam a ser patrões de si mesmo, de certa forma. A cooperativa é o modo de produção da cooperativa. A cooperativa, cresceu muito nos anos 90, né? Quando chegou o fomento e outras leis de incentivo estaduais e municipais, ela cresceu pra caramba a ponto de poder comprar a sua própria sede, porque os recursos começaram a entrar fartos, né? Depois, o que teve... depois, a partir de 2015, com a crise econômica, os editais ou diminuíram muito, ou alguns editais federais foram suspensos, então caiu a receita na cooperativa por causa disso. Caiu a receita porque muitos grupos saíram da cooperativa e montaram seus próprios CNPJs, né? Grupos cooperados, optaram por não ser mais cooperado e saíram. E depois, com a chegada da direita no poder, o Dória e etc., e depois o capitão lá, foi se formando um grupo de indignados, né, contra os grupos majoritariamente de esquerda e a própria cooperativa, porque eles queriam disputar a comissão. Então, eles se organizaram, se articularam para fazer com que eles conseguissem eleger as 3 pessoas
indicadas pela sociedade civil para compor a comissão. E eles ganharam, puxando o tapete ou não, mas eles conseguiram ganhar. Então, mas representativamente, se olhar hoje os resultados, ainda a cooperativa ganha muito. E esses grupos de direita não conseguiram ganhar muita coisa, tão pouco. Assim, não se caracteriza como um movimento. É um meio direitinho, assim, que entrou na onda indignada. E a cooperativa está mal das pernas por conta de tudo isso. Eu vou responder rapidinho a Júlia, porque... e também acho que tem a ver com o que o Gustavo tinha perguntado antes sobre a continuidade das produções. Vou tentar juntar as coisas e responder de uma forma breve. Eu acho, Ju, que de alguma forma você, sei lá... primeiro que eu concordo com o que você colocou como pergunta, mas como uma afirmação. Eu acho que, de alguma forma, tem mesmo esse lugar assim de um conjunto de peças no presente que ficam afirmando a todo tempo a necessidade, a importância, a relevância do fazer teatral, qualquer coisa assim. E aí eu quero responder, mas dizer que essa resposta tem uma tentativa de ir sem moralismo, sem cobrança dessas peças, porque, no final das contas, aquilo que eu entendo que não colocar em xeque a própria forma de produção dessas peças, como questão para a forma, como questão para a cena e assim por diante, aparece, no final das contas, escondido como isso. Porque, em última instância, me parece, o ponto é o trabalho precário dessas pessoas e é aquilo com que elas sobrevivem. Né? É difícil colocá-las em xeque contra a parede e falar, porra, para de falar que teatro é importante, faz alguma coisa. Né? Não é esse o ponto, mas eu acho que é revelador realmente essa necessidade de afirmação do teatro como algo relevante, no momento em que, objetivamente, ele não é, porque a verdade é essa, assim, né? Assim, claro, tem peças a que as pessoas vão assistir, etc., mas o teatro, no meu ponto de vista, é um espaço bastante esvaziado hoje em dia. Embora quem diga que as salas de teatro estão cheias e tudo mais. Eu não vejo dessa forma. Né? A menos espetáculos, sei lá, do tipo da Cláudia Raia fazendo a Tarsila do Amaral com a Lei Rouanet. Aí é outra coisa. Mas esse tipo de teatro, pelo menos, não é um espaço que tem relevância que talvez tenha tido em um outro momento. Agora, acho que há grupos um pouco menos preocupados com isso, embora também sobrevivendo disso, em parte, né, que são esses grupos que tentam ainda uma articulação com a militância política. Então, são aqueles mesmos que eu falei antes, né, a Trupe da Lona Preta, a Brava, à sua maneira, né, o Engenho Teatral, enfim, tem grupos que estão tentando algum tipo de articulação que não seja a mera positivação da forma teatral em si. Né? E acho que, inclusive, nesses espetáculos, isso não aparece só dessa forma, né? Não é só uma grande encenação do porquê o teatro é importante. Embora haja também peças desse tipo, né? Sei lá, como Felipe Hirsch e outras coisas mais que afirmam que o teatro não diz mais nada, mas ele é importante ainda assim. Mas aí também é outro campo, né? Também é outro lugar. Mas, enfim, eu acho que tem uma dimensão disso mesmo. Colocar esse trabalho em xeque na cena é, de alguma forma, colocar a própria sobrevivência, né, em questão. A própria maneira de sobreviver do teatro e das pessoas que produzem isso. Então, acho que tem um pouco disso. Mas eu acho que, para mim, a sua pergunta ela é reveladora do momento justamente em que implícito está colocada a questão. Né? Mas, enfim. Tá, você vai responder? Eu queria falar... Só primeiro uma coisa que o Catalani falou, né? Ele fez uma pergunta, tinha um roteiro aqui, mas ele pulou o roteiro. Tinha uma pergunta sobre se a gente vê, né, essa em outros âmbitos culturais, né? Essa questão em outros âmbitos culturais. Eu estava preparado para dizer, bom, se a gente entender que a universidade é um espaço de produção cultural, né, no sentido mais amplo, a universidade, acho que talvez seja o grande caso modelar um pouco dessa engenharia, né, de ranqueamento e tal. Acho que tem um monte de coisa que trata sobre isso aí. Sobre essa mensuração desse trabalho intelectual. Então, o Eleutério Prado, por exemplo, faz toda uma discussão e sempre pensado aí na questão da universidade. Mas eu ia falar só a questão da Júlia. Eu acho que o que está aqui em jogo, nisso que você fala, e eu acho que é importante para o grupo, forma, pensar, é que a cultura, assim, ela deixa de ser validada, me parece, por valores intrínsecos a ela. Eu acho que essa é a grande questão. Ela não se garante. Ela precisa estar a serviço de, né? Então, e aí que vem a questão das contrapartidas, né?
Bom, e aí, uma coisa que eu não falei é que no âmbito aí das altas instâncias internacionais, dos organismos multilaterais e tal, que vão desenhando as políticas públicas neoliberais, né, existe uma redefinição desse papel do Estado. Né, e qual que um reposicionamento. Qual o lugar do Estado no fomento à cultura? Não é ele o promotor da cultura, ele é um agente... na prática, vamos falando, podemos pular etapas. Ele é um formador de mercados. Então, qual que é o papel do Estado? Não é inibir mercados. Ele é um estruturador de mercados, né? De mini mercados. A questão é, esses mercados... Tem toda uma discussão de que a cultura é agente de desenvolvimento econômico, economia criativa, geração de renda e tal. Eu fico pensando, será? Esse mercado se trata de um mercado econômico, no sentido de produção de riqueza, produção de valor mesmo, ou se trata de um mercado apenas como engenharia política? Né? Bom, e aí eu acho que boa parte das explicações aqui, a gente tem, inclusive com a diminuição da importância da cooperativa, tem a ver que o fomento agora, ele foi um modelo. No entanto, de lá para cá, multiplicaram-se o número de políticas públicas baseadas nesse modelo, né? Políticas que dispensam o CNPJ. Então, a cooperativa talvez assim, um barquinho de travessia desse momento, mas obrigado. Agora, isso se torna obsoleta do ponto de vista funcional ali da política, né? Me parece. Acho que é um dos fatores, tá? Não explica tudo. Acho que tem questões internas do próprio modelo, né? Mas, e como isso está articulado com outras políticas, né? Então, uma coisa que tem sempre nas contrapartidas, que eu observei, é a fomento de novos grupos. Então, assim, outras políticas, então, por exemplo, o VAI, né, que é uma política pública com um orçamento bem menor, destinado a jovens, iniciantes, não precisa ter o portfólio que tem o pessoal do fomento e tal, mas tem uma miríade de políticas públicas desse estilo, né? Então, o que consta assim como uma contrapartida sempre muito válida é a formação de novos grupos. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu sou um grupo cuja minha função é formar novos grupos, de formar novos grupos, e formar novos grupos. Então, qual que é a função de um grupo de teatro? Formar novos grupos de teatro. É uma produção de subjetividades, na verdade. Não, entendeu? Nesse sentido, eu acho que é mais uma engenharia política de girar em falso do que qualquer outra coisa. Né? Bom, pessoal, agora a gente tem um intervalo de 30 minutos para o próximo ato. Deixa eu só falar uma coisa para o Felipe. Quando você estava falando da questão da mercadoria, né? E fazendo uma comparação com os trabalhos, com a academia, com as universidades. Eu tenho a impressão que tudo é tratado, de uns bons anos para cá, e cada vez mais, tudo é tratado como mercadoria. Mesmo que seja um produto mais abstrato, que não dê lucro. Mas tudo é tratado como se fosse uma mercadoria. E daí as mercadorias que não dão lucro, mas que tem algum... por exemplo, você pega um investimento em pesquisa científica em biologia, vai dar uma vacina, vai dar um remédio, é um investimento de risco. Nas humanas é mais difícil. Você poderia falar, não, por que os caras estão investindo aqui? Porque eles talvez queiram saber como é que o pessoal está pensando, para a gente poder saber antes deles aplicarem qualquer tipo de pensamento subversivo, por exemplo. Né? Então, o teatro também. Então, tudo dentro do capitalismo, tudo acaba entrando nessa lógica de que é uma mercadoria, né? E os próprios trabalhos que são feitos na internet hoje, gratuitamente, são mercantilizados. O cara está trabalhando de graça para divertir um monte de gente, ele ganha às vezes um troquinho, mas um monte de gente está se entretendo com aquilo. Então é um grande parque temático o mundo hoje, né, da indústria cultural. Então tudo isso é produto, porque é distração. Não sei. Mesmo os trabalhos acadêmicos. Né, e entra num certo ranking de pontuação de controle de qualidade, como na empresa, né, você tem uma linha de produção e depois tem uma pessoa que vê isso aqui, esse aqui pode ir, esse aqui não, está quebrado, volta. Né? Então, esse ranqueamento eu acho que funciona um pouco nesse sistema de avaliação capitalista mesmo. Né? Só um pensamento amplo sobre isso. Pedro, Thay, muito obrigado. Gente, às 7h30 tem a fala do Paulo Arantes. Aqui mesmo? Tá. E também tem uma lista... Oi? Não será transmitido ao vivo, então tem que estar aqui.
É isso, não será, né? E tem uma lista de presenças ali para quem precisa de certificado e assim por diante. Gente, obrigado. É isso.